Bom, eis uma discussão que não deveríamos estar tendo agora, né? Essa da realização ou não da Copa América, simplesmente porque a Copa América não era de responsabilidade nossa. É diferente do Japão, que assumiu a responsabilidade de realizar os Jogos Olímpicos um ano depois, imaginando já que a situação já estaria bastante controlada, não está. Tanto é que só haverá torcedores japoneses e uma grande limitação na entrada de delegações, de jornalistas e a proibição de torcedores estrangeiros. Por que a Copa América não será realizada nos dois países em que originalmente ela aconteceria? Porque a Colômbia vive uma convulsão social, com uma série de protestos todas as semanas, aliás, praticamente todos os dias, e a Argentina vive um agravamento da pandemia. Nós, aqui no Brasil, em maior ou menor medida, juntamos os dois ingredientes no nosso caldeirão. A gente está começando a entrar naquele ciclo de protestos seguidos da oposição e da situação, depois das manifestações da semana passada, né, do fim de semana passado. Nós vivemos também um agravamento da pandemia com o início da tão temida terceira onda. Então, se a Argentina, por viver um momento agudo da pandemia, não teria condições de receber os jogos, é porque os jogos algum efeito tem na pandemia. Se não houvesse efeito nenhum, o Luiz Eduardo Ramos está fazendo a comparação com a Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, o campeonato poderia acontecer na Argentina sem problema nenhum. Por que não? Em relação à Colômbia, realmente não havia a menor condição. A questão é, por que a gente está entrando nessa? Até dando alguma razão aqui para o Ramos, de fato, estão acontecendo campeonatos aqui. O Brasileirão, né, nas suas várias divisões, primeira, segunda, terceira, quarta, campeonatos regionais que ainda estão acontecendo. Então, de fato, eles estão ocorrendo a Libertadores, né? A Copa América, nesse contexto, seria apenas mais um, e como as delegações são relativamente pequenas, pouco mais de 60 pessoas, 65 pessoas para cada uma, é uma delegação maior, mas não muito maior que uma de um time que visita o Brasil para um jogo da Libertadores. Em tese, seria possível realizar, até porque o país é muito grande, esse torneio sem torcida e sem o agravamento da pandemia. Isso pode ser verdade. A questão é, por que a gente está comprando esse problema que não é nosso? Um abacaxi que estava na mão dos argentinos e dos colombianos, de repente está sendo entregue para nós brasileiros sem que a gente tenha nenhuma responsabilidade e nada a ganhar, sediando a Copa América. Então, para que exatamente a gente está fazendo isso? Eu tenho algumas hipóteses. A questão política é importante. O brasileiro tende a absorver eventos de futebol independentemente da gravidade da situação da pandemia. Veja que a gente teve muitos protestos online ou presenciais contra medidas do governo que facilitassem o espalhamento do vírus, mas nunca houve um protesto relativo ao futebol. Pelo contrário, o futebol causou aglomerações nas finais, né? A torcida do São Paulo, por exemplo, foi lá e lotou o Morumbi do lado de fora, na final contra o Palmeiras. Houve aglomerações nos bares, flamenguistas fizeram a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, tricolores também. Então a população tende a aceitar a realização de eventos esportivos, até porque o Brasil gosta muito desses eventos internacionais. Então, para o governo, poderia ser uma cartada de mestre que desviaria a atenção da CPI da Covid, das mortes que acontecem aos milhares todos os dias. Mas qual seria o interesse para nós brasileiros? Nenhum. Por que a gente está entrando nessa? Por que a gente está enfiando a mão nessa cumbuca sem absolutamente nada a ganhar com isso? Lembra aquele cara, aquela família, o Carla Bigato, que tá toda endividada, tá toda pendurada, e o cara aparece em casa com um cortador de grama automático, sendo que a família mora num apartamento que não tem jardim. Uhum. A Copa América não serve de nada agora. Ela só nos causa problemas. Ela começa daqui a 11 dias. Daqui a menos de 2 semanas. Tá todo mundo vacinado, todo mundo tomou a segunda dose. E os estádios? E o nosso calendário, que já tá apertadíssimo, afogadíssimo. Times vão ter que abrir mão dos seus estádios para jogar onde? Por que a gente está entrando nessa? A gente não tem nada a ganhar, só a perder. E estamos aqui discutindo um assunto lateral e completamente dispensável,
quando tem muito mais coisa importante acontecendo no nosso país. Olha... Olha, é até difícil de concluir, né, Megali? Voltamos ao ponto de partida quando o Megali abriu o jornal e a gente falou para ele, olha, de parabéns. É impressionante como a gente tá cheio de carrapato, né, cheio de ferida, mas consegue arrumar um espacinho ali para alojar uma sarna a mais para se coçar. Essa sarna agora se chama Copa América. Enfim, hoje provavelmente teremos o martelo batido. Eu espero que o assunto não seja judicializado, que não passe pelo STF. Eu espero que as mentes se abram, que o bom senso... Eu ainda confio que o bom senso vai prevalecer, que os times vão se levantar, que os governadores vão dizer, eu não quero esse negócio. João Vacinador, Mister Ciência, foi lá e abriu os braços para a Copa América. Por quê? Por que essa atitude do governador de São Paulo carece de mais explicações? É assim, então? Tá valendo? Tá funcionando? Se tá funcionando a Copa América, vamos fazer então o comércio funcionar a pleno vapor? Ora, voltamos à normalidade agora? Eu ainda acredito que o bom senso possa prevalecer. Aguardemos os acontecimentos da terça-feira. Eu gosto dos memes, né? Cepa América 2021. Tem vários, Tem o Cloroquito como rápido, mascote, né, muito rápido. Torneio mata-mata. E por aí vai. São bem pesados os memes, mas gente... Cova América, né? Cova América. Agora, ontem, conversando com o governador do Piauí, Wellington Dias, que também ele é coordenador das questões voltadas para a Covid-19, coronavírus, do Fórum Nacional dos Governadores, ele dizia o seguinte: caso isso seja definido, caso a Copa América seja mesmo realizada no Brasil, que isso seja utilizado pelo menos como uma espécie de moeda de troca para, por exemplo, negociar com os Estados Unidos e dizer, olha, essas vacinas sobressalentes que vocês têm por aí, será que não dá? Né? Já que a gente assumiu essa bucha, já que resolveu esse problema, tudo bem que é um torneio privado, né? A gente não está falando de política pública, mas será que é possível usar isso como moeda de troca de alguma forma? Tem que fazer... pegar esses limões aí e fazer uma limonada, pelo menos é o que disse o governador, caso essa decisão não seja revista. Bom, é claro que a gente vai ter de esperar... Mas por que isso aconteceria, né, gente? Porque que interesse os Estados Unidos têm na realização da Copa América aqui no Brasil? Dane-se, é um problema que a gente arrumou para nós. Como eu disse, não é que um compromisso que foi assumido lá atrás, agora esse abacaxi está na nossa mão, cabe a nós descascá-lo, né? E para isso a gente conta com a ajuda dos americanos e da comunidade internacional. Não, é um problema que a gente arrumou para nós mesmos. Cortina de fumaça. Como é que a gente vai usar isso como moeda de troca para vacina? Não faz sentido, não tem cabimento. Pode até não espalhar o vírus pelo Brasil, pode até não gerar nova cepa circulando pelo país, se tudo for feito direitinho. Mas é inclusive um desrespeito você trazer um grande evento desse tamanho nesse momento, com as famílias das pessoas que perderam suas vidas. É tudo errado, manda uma mensagem errada para a população e para o mundo. É um negócio extemporâneo, era tudo de que a gente não precisava agora. E olha quem está falando aqui, alguém que adora a Copa América, que adora esses torneios internacionais, que torce, que vibra, bota a camiseta. Não era o momento e muito menos o lugar, o Brasil. Manda bala, Sheila. Não, precisamos dar um jeito numa coisa que é fundamental e que vai ser fundamental nesses jogos, que é o controle nos aeroportos direitinho, né, Megali? Algo que a gente não tem feito até aqui. É só ver o que aconteceu com aquele rapaz de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, né, que entrou aqui com a variante indiana, passou por aeroportos, circulou entre pessoas. E com que controle? Nenhum. Como é que está o controle nos aeroportos nesse momento? É muito frágil, né? Uma peneira, passa muita coisa. Então, nesse sentido, porque serão jogadores e todos eles já estarão vacinados. Não! São delegações inteiras, são jornalistas de vários países, é muita gente envolvida num torneio desse porte, né? Então, a gente não está falando só da chegada de jogadores, de times. É toda uma estrutura e um aparato de entorno que envolve muita gente. Esse controle vai ter de ser efetivo pela primeira vez, porque até agora a gente não fez
fez um bom controle nos aeroportos. Isso só para citar uma das muitas questões. E para responder aqui o Celso, que está no nosso chat do YouTube, assim como outros ouvintes às vezes se manifestam, se vocês fossem transmitir, vocês estariam com essa ideia, nós vamos transmitir a Copa América. Então não é esse o ponto. A gente vai transmitir a Copa América, a gente tem os direitos da Copa América, tem equipe escalada para a Copa América, então se a questão era essa, caiu do cavalo, meu amigo. E para quem faz a comparação com o Brasileirão, é verdade, o Brasileirão está acontecendo, a Libertadores está acontecendo, mas são torneios que são problemas nossos. Né? A gente se comprometeu com a participação dos times brasileiros na Libertadores, o Brasileiro é um campeonato nosso, a Copa América não era problema nosso. E agora é. Que coisa.